disse: certamente tornarei a ti por esse tempo de vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava, coloca para mim na NVI, por favor, a porta da tenda que estava atrás dele. Acho que é na versão NVI que a Bíblia diz que dentro de um ano, voltarei a você, dentro de um ano, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Voltarei a você, dentro de um ano, quanto tempo? Quanto tempo? E Sara, sua mulher, terá filho. Deus está falando isso para quem? Abraão. Deus, para a live, para o pessoal da live ver que vocês estão antenados, eu vou perguntar de novo, tá? Deus está falando isso para quem? O pessoal aqui está fazendo em casa, pastora Cíntia. Deus chega para Abraão, Saulo, e diz: dentro de um ano, a sua mulher Sara terá um filho. A Bíblia diz, a Bíblia relata que eles já são velhos. A Bíblia diz, inclusive, que Sara já tinha parado de menstruar, já tinha parado de ter períodos férteis. E Sara, nesse texto, é o Furtado, tá aí? Senti uma nuvem pesada aqui, Léo. Ora aí, põe a mão na cabeça e vai orando. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está aqui hoje. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. O Diogo? Não, vamos aplaudir a Jesus aqui, gente. Que isso? Que culto é esse? Glória a Deus. Voltando. Deus está falando com Abraão. Dentro de um ano, Sara vai ter um filho. Agora eu quero que você me ajude a pensar. O apóstolo Valdir diz, e eu amo essa frase, que o Brasil não precisa de pregadores, precisa de pensadores. Então me ajude a pensar, me empresta um pouquinho da sua cabeça, da sua inteligência, e me ajude a pensar. Se Deus iria dar um filho a Sara, se Sara é quem tem útero, por que Deus fala com Abraão? Quem tinha útero? Sara. Para quem Deus fala? Abraão. É porque muitas vezes você está pensando que você precisa ter para começar a fazer. Você pensa, o dia que eu tiver, o dia que Deus me der um carro, eu vou dar carona para todo mundo na igreja. O dia que Deus me der uma casa, eu vou fazer o de casa em casa na minha casa. Mas você não começa no seu apartamento 20 por 20. Porque muitas vezes a gente precisa querer ter, mas Deus está falando, eu entrego para quem nem tem, porque eu não preciso que tenha algo natural, só preciso que tenha fé. Abraão era conhecido como o pai da... Por isso que Deus entrega para o pai da fé e não para quem tem útero. Eu estou aqui para profetizar. Você não precisa ter um cargo de sucesso. Você não precisa ter o carro do ano. Você não precisa ser influente, sentar nas maiores mesas. Sabe o que você precisa? É só ter fé. Que Deus está precisando só de quem tem fé aqui neste lugar, para começar a liberar bênçãos. Antes de 2025 acabar, Deus não vai entregar para quem é influente, para quem é rico, para quem tem network. Deus vai começar a entregar para quem tem fé. Tem alguém com fé aqui? Tem alguém com fé aqui neste lugar? Abraão não tinha útero, mas tinha fé. Por isso Deus, e a conversa dele é com quem tem fé, com quem se posiciona, com quem acredita. A Bíblia diz que quando Deus fala, quem tem útero ri. Porque geralmente é isso. Quem tem capacidade, quem pode, poderia estar aqui no meu lugar. Tem gente aqui muito melhor, com a teologia muito mais refinada, que poderia estar aqui. Mas geralmente quem tem ri das promessas. Geralmente quem tem, quando vê uma crise que aconteceu aqui nessa igreja, é o primeiro a sair. Não acredita. Mas Deus não precisa de quem tem capacidade. Deus só precisa de quem tem fé e quem está posicionado. Pastor, o que eu preciso para viver o milagre? Tenha fé. Mas como ter fé? É não se mover de acordo com o cenário que você está. Porque Abraão, primeiro Deus muda o nome dele para Abrão, de Abrão para Abraão. E o Abraão significa pai de multidões.
Aí imagina ele virando, Deus fala com ele. Ele tinha muitos servos. Aí imagina o servo chegando e falando assim, Tião: ô senhor Abrão. Ele: Abrão não, porque Deus mudou meu nome, agora é Abraão. O problema é que eles sabem o significado. Ou seja, não me chama de Abrão não, começa a me chamar de pai de multidões. Como assim, chefe? Não, para você não é Abrão mais, me chama de pai de multidões. Sabe a tua promessa? Sabe aquilo que você tanto busca? Deus muda o teu nome para isso, só para todo mundo começar a declarar em sua volta a sua promessa. As pessoas não vão te chamar pelo teu nome, vão te chamar pela tua promessa. Sabe por quê? Porque quando José está chegando, os irmãos falam: lá está vindo o sonhador. Porque as pessoas vão te conhecer com aquilo que Deus te colocou de capacidade. Sabe o que fez José chegar lá? Sonhos! Lá vem o sonhador! Se eu estiver indo rápido demais, vocês falam que eu vou falar devagarzinho para você entender. José está chegando, os irmãos tramam contra ele, porque fala: lá vem o sonhador. Ele ser sonhador fez com que os irmãos traíssem ele. Mas ele ser sonhador fez com que ele se adaptasse tanto ao sonho, que ele começou até a decifrar sonhos. E da prisão, ele só sai porque ele decifra sonhos. Aí você imagina se ele ficasse emburrado: nossa, alá, eu caí aqui porque eu era um sonhador. Não, ele falou: eu caí aqui, e mesmo sendo um sonhador, mesmo tendo chegado até aqui no fundo do poço, vai ser a mesma coisa que vai me tirar. Tem coisa que você parou de fazer, tem coisa que você parou de sonhar porque você se frustrou. Estava falando com a pastora Lu e o pastor Jonas, que aqui dentro tem um monte de pastores que estão escondidos, que já eram pastores em outros ministérios, já eram líderes em outros ministérios, e estão aqui escondidos. Sabe por quê? Porque esse sonho te machucou lá atrás. Imagina se José tivesse falado: eu não quero nem ouvir sonho. Imagina se ele está lá na prisão, o cara começa a falar o sonho, ele: não me fala de sonho não, porque quando eu sonhei, me jogaram aqui. Não deixe que as frustrações lá de fora atrapalhem aquilo que Deus quer fazer aqui dentro. Não deixe que as frustrações do seu antigo ministério atrapalhem aquilo que Deus tem para fazer aqui na sua vida. Falei para o pastor Jonas e para a pastora Lu: ano que vem nós vamos fazer um culto de ungir um monte de pastor aqui em cima, ó. Nós vamos pôr data. Eu falei que eu tenho um pouquinho de diácono, mas nós vamos ter até diácono aqui na igreja, viu? Tô falando sério com vocês. Vai ser um culto só para isso. 20 pastores, assim, ó, tama! Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que está abortando a promessa de Deus. Porque você está achando que você tem que estar no tempo certo, que você tem que ter. E Deus está te ensinando: quem tinha útero, Deus não falou, mas com quem tinha fé, Ele falou. Só que o interessante é que Ele fala: daqui 1 ano, você vai ter filho. Só que se você pensar junto comigo, você entende que filho vem daqui 9 meses. Sim ou não? Sim ou não? Sabe o que isso quer dizer? É que daqui 3 meses uma promessa vai chegar sobre a tua vida. Porque Deus vem e fala: daqui 1 ano. Aí você fala: amém, daqui 1 ano. Só que os 3 primeiros meses é preparação. Eu estou aqui para profetizar. Inicia hoje os 3 meses de preparação para você começar a gerar. Hoje, inicia os 3 meses de preparação como profeta do Senhor. Daqui 1 ano, nós subiremos nesse altar, teremos pastores consagrados aqui, mas nós estamos entrando em 3 meses de preparação. Quem crê nisso, pega lá em cima, 3 meses de preparação, aceleração. Entenda algo: a fé sem obra é morta. Porque não adianta você ficar aí na cadeira, levantar a mão e falar: amém, eu creio, se você não age, se você não faz, se você não acelera. Chacoalha quem está do teu lado e fala: não adianta receber palavra profética se você só fica coçando no sofá. A fé, repita comigo: a fé sem obra é morta.
Imagina se todos os grandes homens de Deus na Bíblia, quando receberam a palavra de Deus, tivessem ficado sentados esperando cair do céu. Existem pessoas, quando nós começamos as campanhas aqui, que são os primeiros a levantar e falar: eu estou dentro, eu vou fazer. Existem pessoas que quando fazemos campanha aqui, recebem promessa, recebem milagre. E tem outras que começam a pensar e falar assim: mas não acontece na minha vida. O que está acontecendo? Entenda, você alcança a promessa de acordo com o tamanho da tua fé. Sabe o que é o caminho da sua vida com a sua promessa? A sua fé. A fé é o caminho que você trilha e que você pisa, que você anda até chegar na promessa. A palavra diz que Pedro andou sobre as águas. Eu digo que Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Pedro anda sobre o vem de Jesus. Eu te explico a minha base teológica. Porque quando Pedro afunda, a Bíblia diz que Jesus só estende a mão e pega. Ou seja, Pedro pediu para ir até Jesus. Ele foi, só depois afundou. Ele fez exatamente aquilo que ele pediu. Me faça ir até você. Quando ele chega, ele afunda. Aí Jesus só estende a mão. A Bíblia não fala que Jesus correu para pegar ele. Não, Jesus estendeu a mão. Ou seja, me faça ir até você. Vem. Ele chegou, cumpriu o que ele tinha pedido e afundou. Sabe o que eu aprendo com isso? Entenda e aprenda a pedir. O mais assustador da nossa vida é que tudo que a gente pede, tudo que a gente declara, a gente recebe. Só que nós temos a péssima mania de declarar muito mais maldição do que bênção. Muitas vezes nós declaramos muito mais maldição sobre a nossa vida do que bênção. A gente acorda muitas vezes, bate o dedo na quina da cama e amaldiçoa o dia inteiro. Porque o que sai da tua boca tem poder. Tem poder tanto para a vida e também para a morte. Como que você está usando a sua boca? O que você está fazendo? O que tem saído da tua boca? Deixa eu te falar, querido, algo muito sério. Oração contrária é pior que macumba. Nós como cristãos, nós precisamos entender o poder que nós carregamos e aonde a gente quer chegar. Porque desculpa a gente tem demais. Eu fui lá no tanque de Betesda. E você vai também. E é muito interessante quando vai a Israel, porque você literalmente pisa na Bíblia. E você tira alguns mitos que você tem na cabeça. E eu preciso te explicar algo. O tanque, ele foi criado para afastar do centro da cidade as pessoas que tinham deficiência. Olha que interessante. Eles não queriam que aquelas pessoas ficassem espalhadas na cidade, então criaram um lugar para reunir todas aquelas pessoas que tinham deficiência, algum tipo de deficiência. E aí criou-se uma história de que aquela água iria balançar e que quem entrasse primeiro seria curado. Jesus estava em festa. Ele sai da festa, desce até o tanque, para poder curar aquele homem. Quando ele chega no homem, ele pergunta: por que você está aqui? O que você está fazendo? Aí ele vai e começa aí Jesus fala: você quer ser curado? É uma pergunta objetiva, é só falar sim ou não. O problema é que a gente tem muito argumento, muita justificativa para tudo que a gente faz. Quando eu chamo para vir numa campanha de 4 semanas, você fala: ah, não, mas numa semana tal eu vou estar viajando, na outra eu não vou ter dinheiro para o Uber, na outra eu não posso, na outra é aquilo. Jesus só perguntou: você quer ser curado? Sim ou não? Aí ele vai contar para Jesus: ah, eu até quero, mas toda vez que a água balança eu tento, mas alguém entra antes de mim. Jesus só tinha perguntado: você quer ser curado? Sim ou não? Tem muita coisa que Jesus te pergunta que é só para você falar sim ou não. Você quer se posicionar? Ah, mas porque não dá, porque é longe, eu moro longe. Você quer se posicionar sim ou não? 3 meses de preparação. Daqui 1 ano, o seu milagre vai chegar. Jesus sai da festa por causa de um homem que era excluído pela sociedade, excluído pela cidade. Chega nele e pergunta: você quer ser curado? Sim ou não?
Aí ele diz: eu até tento, mas pessoas chegam antes de mim quando a água balança. Esse é o grande problema da nossa vida, é que até quem é aleijado está tentando se arrastar para chegar, porque o fato dele tentar é que ele se arrastava para chegar no tanque. E nós que temos perna, braço, mão, nós não fazemos nada para chegar na presença. Ele não tinha mobilidade, mas ele se arrastava para chegar no mover. Tem um mover acontecendo aqui, e você está sentado na cadeira. O louvor está queimando, está pegando fogo, e você está querendo saber quem está afinado, desafinado, se a banda está ornando, se está dando tudo certo, quem vai ser o pastor que vai pregar, se eu gosto desse pastor, não gosto daquele. O mover está acontecendo. Quem não tem mobilidade, não tem perna, se arrasta para tentar chegar, e quem tem está aqui, acomodado, sentado, confortável no meu lugar. Deus está nos chamando para um despertar. Deus está nos chamando para um posicionamento, e não é posicionamento de 4 semanas para poder movimentar a igreja, não. Tudo que eu faço eu levo muito a sério. E hoje eu não estou pregando, você que me conhece sabe que eu não estou pregando. Nós estamos alinhando a nossa igreja para aquilo que Deus quer que a gente viva. O próximo ano é um ano de alinhamento. Vai ser onde nós vamos alinhar a terra ao céu. É um ano de aliança. E só tem como ter aliança quando se tem honra. Rapaz, nós vamos balançar essa árvore da igreja. Porque muitas vezes a casa foi balançada por causa de polêmica, por causa de tragédia, por causa de pecado. Mas deixa eu falar, nós vamos balançar essa igreja por alinhamento. E eu não estou preocupado se você vai continuar vindo ou não. Porque minha aliança não é com você, é com Deus. Nós vamos mais chacoalhar, que você vai ficar até na tampa aqui de saber se você continua ou não. E se tem uma coisa que Deus nos ensinou, é que nós continuamos até com 10 pessoas aqui. Mas nós vamos ficar com pessoas de caráter e de honra e de aliança neste lugar. Você crê nisso? Primeira coisa que você tem que entender é que ninguém está aqui para te agradar. Nós não estamos aqui para fazer marketing de atrair pessoas. Nós estamos aqui atraídos pela presença. Se a gente quisesse lotar, a gente contratava cantor famoso para vir gente aqui na igreja. E não é essa a nossa essência, não é esse o nosso coração. Deixa eu te falar, Deus nos ensina que não precisa ter, só precisa ter fé. E quando a gente fala sobre finanças dentro da igreja, é porque eu quero te ensinar a prosperar assim como Deus tem me prosperado. Eu quero que você aprenda a desfrutar daquilo que Deus tem me tocado. E eu quero que você aprenda a honrar os seus líderes e honrar os seus pastores. O primeiro pilar dessa igreja que vai ser inegociável é sobre honra. Sabe por quê? Porque eu mudo a minha vida para honrar o meu pastor, chamado Apóstolo Valdir. Eu mudei toda a estrutura da minha vida para poder ir nessa viagem por honra a ele. Porque o que ele fala, a água para mim. Apóstolo Alexandre Marinho também. Então esse é o principal pilar da nossa igreja a partir de então. Honra. E dê honra a quem merece honra. Fiquei muito reflexivo porque hoje eu recebi uma ligação, ou ontem, não lembro, de uma pessoa que estava em dúvida se ajudaria uma outra pessoa. Não vou expor a situação. Mas falou: pastor, eu preciso saber a sua opinião. É uma pessoa que não fala comigo, fala mal de mim, mas tem uma coisa, tem uma situação aqui para eu quitar. Eu poderia quitar essa dívida dessa pessoa, eu queria saber se você me autoriza. E eu falei: sabe qual que é o nosso grande problema? É que nós estamos honrando quem desonra. A gente honra mais quem desonra do que quem merece honra. E a partir de então, eu quero te dizer como igreja, honra quem merece honra. Para de honrar por caridade, porque honra não quer dizer caridade. Caridade você entrega esmola. Honra é para quem merece honra. Eu dei essa palavra e ele falou: agora eu estou em paz, pastor. Pode ficar despreocupado. Nós estamos num momento de alinhamento como igreja. Alinhamento como igreja. E eu preciso muito que vocês entendam essa palavra, honra. E honra vai ser o nosso principal pilar deste lugar.
Quero que você fique de pé no teu lugar. No domingo à noite eu vou pregar, mas eu precisava chegar aqui, e é um compromisso que eu fiz com Deus, no Muro das Lamentações. Eu precisava chegar aqui, para reestabelecer um alinhamento da terra com o céu. Não tem como a gente desfrutar daquilo que Deus quer nos entregar, se a gente estiver desalinhado com o céu. Comecei te falando sobre o teu coração e a inclinação do teu coração, onde está. Não tem como servir a dois senhores. Então você vai sair daqui com essa. Se não precisar voltar, nem volta no culto, nem volta na igreja. Não serviremos a dois senhores neste lugar. Nós entendemos que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E o mínimo que eu faço é entregar meu dinheiro, que não é nada. Segundo pilar, nós viveremos embaixo de honra neste lugar. Talvez as minhas séries de palavras não vão ser palavras legais de se ouvir. Por isso só volte aqui se você quiser crescer em Deus. Amém? Não, amém? Se você quer realmente desfrutar daquilo que Deus me prometeu lá em Israel, eu preciso muito que você colhe comigo e você caminhe debaixo dos pilares que eu vou começar a caminhar, amém? Não tem como Deus entregar para quem não está no mesmo propósito, no mesmo coração. Por isso eu sempre virei para vocês e falei, cuidado com quem você faz sociedade. Porque muitas vezes você não está sendo honrado, porque a promessa é para você e não para quem está do teu lado. Porque quem está do teu lado não está preparado para receber essa promessa. Nós estamos num grande barco aqui nessa igreja. Grande barco. Isso aqui é uma mensagem congregacional para vocês, tá? Nós estamos em um grande barco. E se todo mundo não remar, quem está no barco e não está remando é um peso morto. Então eu quero que você, a partir de hoje, segure um remo. Porque nós vamos começar a remar. Porque Deus já apontou a direção. Você não vai ficar do lado de quem está remando, quem está suando, quem está fazendo e você está parado. Deus está te chamando para um novo nível. O tempo de vir por causa do pão já passou. Agora você está entendendo que você precisa ter intimidade de semente. Você crê nisso? Você crê nisso? Feche os seus olhos. Estenda a sua mão na posição de receber. Senhor, muito obrigado por esse alinhamento, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque essas pessoas, elas creem nas promessas. Elas creem na Tua palavra. Mas muitos não estão preparados para receber a promessa. Por isso, Pai, nós já cessamos todas as palavras proféticas. Nós já cremos que nós desfrutaremos, Senhor Jesus, das provisões divinas. Mas eu oro agora, Pai, para que o Senhor alinhe o coração dessas pessoas. Eu oro, Pai, para que o Senhor alinhe o coração, o caráter e a honra de cada um que está aqui. Porque, Pai, não adianta nada acreditar nas promessas se nós não estamos preparados para recebê-las, Pai. Deus, no nome de Jesus, que eles desfrutem, Pai, dessa nova estação e desses 3 meses de preparação que o Senhor nos colocou. Que eles vejam qual é o Teu poder, que eles te sintam nos detalhes e que eles se sintam inclinados a te buscar cada dia mais. Cada dia mais, em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Olha para mim com muita seriedade. Com muita seriedade no que eu tenho para te dizer. Não adianta eu vir aqui, segurar esse microfone como um animador de plateia. Não adianta eu te fazer glorificar. Não adianta eu gritar, espernear, te fazer ficar em pé e estender as mãos, se você não entende a profundidade da mensagem que eu estou te entregando. Por isso você viu que hoje eu não gritei, eu não fiz nada como eu costumo fazer, porque eu estou entregando algo muito sério para você hoje. Algo que vai determinar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Como pastor, me sinto na obrigação de te alinhar ao mover que Deus vai entregar. Não adianta acreditar na promessa, acreditar que daqui 1 ano a promessa vai vir, assim como Deus chegou para Abraão e falou. Deus chega para Abraão e diz: daqui 1 ano a promessa se cumpre. Só que a promessa se cumpriria depois de 9 meses. Por que Deus faz isso? Porque em 3 meses Abraão precisava assumir a responsabilidade da promessa.
Quando Deus te entrega uma promessa, existem 3 meses de preparação para você mostrar para Deus no seu coração: estou preparado para receber. Eu não sei o que você tem de meta para esse ano, para o ano que vem. Eu não sei quais são os seus sonhos, seus planos, eu não sei. Eu sei que Deus hoje libera uma palavra de 365 dias para você. Só que os 3 primeiros meses são os mais importantes, porque é onde você mostra para Deus: eu estou preparado para receber. Tem gente que já recebeu palavra, presta atenção nisso. Tem gente que já recebeu palavra que trocaria de carro, que casaria, que passaria em faculdade, que teria casa própria. Tem gente que já recebeu várias palavras dessas, mas já tem 5 anos, já tem 10 anos, e você nem acredita mais nessa palavra. Sabe por quê? Porque você recebeu a palavra, mas não se preparou para recebê-la. Não adianta receber a palavra que vai viajar as nações, se nem passaporte você tem. Não adianta receber a palavra que vai ter um carro, se nem CNH você tem. Entenda, receber a palavra é uma coisa, mas você precisa se preparar para ela, você entendeu? E a minha obrigação como sacerdote é te preparar. 3 meses, entenda o que eu estou te dizendo. 3 meses de preparo, 3 meses de posicionamento. Essas 4 semanas foi o start do posicionamento que nós viveremos como igreja. Posicionamento de caráter, de honra. Deixa eu te falar, meu irmão, se o culto começa 8, 7 horas você tem que estar aqui. Pastor, pra quê? Pra saber se a cadeira tá limpa, tá alinhada, pra saber se o banheiro tá tudo ok, pra ajoelhar aqui e começar a orar. Nós estamos acostumados demais para vir só comer e só ser consumidor, mas Deus está te levantando para ser um posicionador nesse lugar.